uma dica do Dedicação Delta para você. Vem cá. Quando se faz uma medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, será que eu preciso da monitoração eletrônica, ou seja, aquele monitoramento que se faz no sujeito para saber onde ele está, para onde ele vai, e só nessa ocasião que teríamos detração penal? Pois é, fica essa dica de hoje para vocês. Vejam bem, se vocês ainda não nos seguem, clique aqui para nos seguir e ter dicas preciosas de direito. Veja bem, de acordo com o Código de Processo Penal, nós temos as medidas cautelares diversas da prisão, que consistem em medidas que vão estar ali no lugar da prisão para evitar que o sujeito seja preso. Vamos lembrar que antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a regra é que o sujeito vem ali responder em liberdade, porque a prisão vai ser de fato uma exceção. Mas no próprio Código de Processo Penal, até mesmo em lei extravagante, vamos falar de prisões temporárias, dentro do Código de Processo Penal nós temos a prisão preventiva. Porém, a prisão preventiva vai ser o que a gente chama de última ratio. Ela vai ser só utilizada quando eu não puder me valer, por exemplo, de medidas cautelares diversas da prisão, que estão lá no nosso artigo 319 do Código de Processo Penal. Dentro das medidas cautelares diversas da prisão, uma delas é justamente o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. Pois bem, vamos supor que um sujeito, ele em tese está sendo investigado por determinado crime e aviou-se ali uma medida cautelar de prisão. Poxa, mas a prisão talvez seria muito forte, seria a última ratio, seria só o limite da situação. Então vamos pensar numa medida cautelar diversa da prisão. Uma delas é exatamente esse recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. Mas a grande questão foi levantada e chegou ao STJ foi justamente o seguinte: nesse recolhimento domiciliar noturno e final de semana, eu preciso ter monitoramento eletrônico comigo para que eu possa ter a detração penal? Então vamos parar para fazer uma curva aqui. Detração penal, pessoal, é uma medida de compensação, vamos dizer assim, prevista no artigo 42 do Código Penal, e lá no artigo 42 vai falar, olha, computa-se na pena privativa de liberdade, medida de segurança eventualmente imposta, o período de prisão que a pessoa passou ou de internação provisória, seja no Brasil, seja no estrangeiro. Então, se a pessoa, antes da condenação, ela teve essa situação em que ela ficou presa ou internada, ela vai ter computado, vai ter compensado esse período, porque senão ela teria ficado de graça ali, vamos dizer nesse sentido. Porém, agora a pergunta fala prisão, mas será que esse recolhimento domiciliar noturno no final de semana e aos finais de semana poderia ser utilizada para fins de detração? Já estava assentado que poderia fazer essa compensação, porque querendo ou não, eu estou limitando o final de semana dessa pessoa, eu estou limitando a noite dessa pessoa a um local determinado. Não deixa de ser em tese, ainda que larga concepção, uma ideia de privação de liberdade. Porém, o que trouxe a decisão ao STJ foi falado o seguinte: será que neste caso, para que se possa fazer a detração, essa pessoa que está ali com recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, como uma medida cautelar diversa da prisão, ela precisa estar monitorada? Aí a decisão foi no seguinte sentido: não precisa estar monitorada. De fato não precisa mesmo, gente. Por quê? Primeiro, a monitoração eletrônica, o monitoramento eletrônico, ela é também uma medida cautelar diversa da prisão, uma outra medida. Está lá no artigo 319. Mais do que isso, o juiz ele pode impor as duas ao mesmo tempo, ou seja, recolhimento domiciliar noturno e finais de semana mais a monitoramento eletrônico? Pode. Porém, se o juiz impôs eventualmente, mas o Estado não tem condições de te fornecer essa monitoração eletrônica, não é um motivo para que não se faça a detração penal, sob pena de imputar ao acusado uma responsabilidade que não é dele. A ele não compete comprar a monitoração eletrônica, o aparelho e colocar em si mesmo. Compete ao Estado ter aparelhos suficientes para que possa efetivamente cumprir o disposto na lei. Portanto, em suma, de acordo com a decisão do STJ, essa medida cautelar consistente no recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, ela vai servir sim para detração, ou seja, para a computação deste período que o sujeito teve recolhido, dessas horas que ele teve recolhida, todas elas somadas para fins de uma compensação na sua pena, eventualmente te dar ao final, e isso independentemente da monitoração eletrônica. Gostou do vídeo? Então clica aqui
para curtir nosso vídeo e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, não deixe de nos seguir aqui para fortalecer o nosso canal e a gente podendo trazer sempre conteúdo de qualidade para você, beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo.